Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Economia, com pós-graduação em Marketing, começou o percurso profissional pelas finanças, mas rapidamente das finanças ao marketing, liderando hoje para a região EMEA uma função bastante curiosa que cada vez começamos a ouvir mais e que hoje vamos seguramente ter mais detalhe. E, portanto, assumo hoje a função de Chief of Staff numa das áreas de negócio da Cisco e, portanto, tenho muito gosto em que conheçam melhor, como eu, a Margarete Mourão. Olá, Margarete, bem-vinda. Olá, Silvia. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Para essa, obrigada eu. Olha, no momento em decidir o que é que ias fazer do ponto de vista académico, optaste por Economia. Quem era esta aluna? Porquê é que chegaste a este ponto de partida do ponto de vista académico? Olha, o curso de Economia veio um bocadinho, também é um bocadinho a história da minha vida. Acabei por optar por ele porque, não por uma exclusão de partes, porque também eu era boa aluna à matemática, gostava das áreas de Economia, mas eu sempre tive um perfil um bocadinho diverso. Portanto, eu gostava muito das áreas artísticas, e nas quais o desenho não seja muito a minha área de exclusão, mas achava muita graça a fazer desenhos geométricos e, portanto, a aula de educação visual para mim dizia-me muito. Depois, toda a área artística, eu sempre fui, lembro-me, andei no colégio do Ramalhão, e lembro-me perfeitamente de ser sempre a protagonista dos teatros da escola. E o teatro ajuda muito a falar em público, e eu acho que me ajudou bastante. Portanto, toda esta área artística, o balé, o piano, eu tive a sorte de fazer todas estas coisas, estava sempre na minha cabeça. E quando foi a altura de tomar esta decisão, para além dos testes psicotécnicos que fiz, que tive a oportunidade de fazer, dava-me estas duas áreas, a área de económicas e a área de arquitetura. E confesso que na altura a minha mãe foi um bocadinho a minha influência. Ai filha, arquitetura neste país, ai filha, ser bailarina neste país, porque eu também tinha esta... Não. E acabei por ir para a economia. Mas que não me arrependo. Não me arrependo porque acho que tudo aquilo e o percurso que fiz aprendi imenso. E para mim o mais importante é de facto trabalhar com as pessoas e para as pessoas, e eu com este percurso aprendi como os mercados se relacionam, não só num ponto de vista macro, mas também microempresa, não é? E isso ajuda-me muito no meu dia-a-dia e, portanto, acho que foi um bocadinho por aí que eu tomei esta decisão, vou para a economia. Foi um bocadinho assim. A verdade é que, tendo chegado a tua economia, entre algumas opções que tinhas e de áreas francamente diversificadas, depois no decorrer do curso foste de alguma forma projetando aquilo que poderia vir a ser o teu percurso profissional. O que é que tu consideravas que podias vir ser? Bem, eu acho que é muito engraçada a tua pergunta, porque muitas vezes as pessoas perguntam qual é o teu dream job, não é? Sabes que eu não acredito em dream jobs, eu acredito que tu constróis o teu dream job. E, portanto, fui construindo mais uma vez. As matérias que ia aprendendo iam-me, de facto, explotando toda aquela parte macroeconómica e de finanças públicas e que a mim me interessava, o que é isto do PIB? O que é que isto, não é? E eu gostava muito dessas matérias e tive também, acho que os professores nos cativam. Hoje em dia fala-se tanto em educação e é tão importante a parte dos professores e a forma como eles relacionam connosco e a atenção, porque nós somos inundados de informação e, portanto, a forma como eles nos passam tudo isto ajuda. E eu tive, de facto, professores que me ajudaram e me tocaram a desenvolver mais estas competências e, portanto, eu fui construindo. Não posso dizer, tinha um sonho de como... Não, acho que gostava das matérias, interessava-me, estudava-me e, portanto, fui construindo. Acredito mesmo que nós vamos construindo o nosso percurso e não, eu tenho aquele... Há muitas pessoas que têm aquele e lutam por isso, não é? Mas eu não fui assim. Eu fui, de facto, aprendendo, pondo um tijolo aqui, pondo um tijolo lá e fui construindo o meu percurso profissional. A verdade é que, terminada a licenciatura, enverdaste pela área das finanças, não é? Foste para a área da auditoria interna e para a análise financeira, para a Sonacom. Exatamente. Como é que foi... Primeiro, integrar o mundo corporativo e depois numa área francamente técnica, não é? É verdade. Pronto, aí, quando já estava a acabar o curso, já não foram 5 anos, né? Na minha altura ainda não foram 5 anos, e nós tínhamos
aquele objetivo de ir para umas das Big Four, não é? Queríamos ir para uma Deloitte, para uma KPMG, e eu pensei, não sei se é bem isto que eu quero, mas tentei, confesso que tentei. E depois acabei por concorrer, mandei determinados currículos e entrei na área na Sonaicom, para a área da auditoria interna. As COM estavam no seu boom nessa altura, não é? E a Sonaicom não tinha o departamento de auditoria interna ainda criado. Portanto, eu tive o privilégio de ir formar, com alguns dos meus colegas, este departamento de auditoria. E a auditoria interna era conhecer todos os detalhes dos processos das empresas, da holding, não é? Tínhamos a Ótimos, tínhamos a Novis, tínhamos o Público, etc, etc. Portanto, foi uma entrada num mundo corporativo muito especial. Primeiro, uma grande empresa, que é a Sonai, e que para mim dizia-me muito. Depois, trabalhar, eu posso dizer que foi talvez a empresa em que eu tenha aprendido mais, no ponto de vista técnico. Porque foi, de facto, uma grande escola. Eu tive também uma sorte de ter colegas e chefes, inclusivamente, muito, muito importantes, porque aprendi imenso, imenso, imenso. E depois, o contacto com os conselhos de administração, porque o Departamento de Auditoria Interna vai ao Conselho de Administração explicar tudo o que é que se passa, detalhar as não conformidades, etc. E depois nós também tínhamos uma componente de gestão de risco, onde se vai medir o risco do negócio daquela holding. E, portanto, foi um trabalho muito desafiador, muito diferente daquilo que eu tinha aprendido numa aula de macro e microeconomia ou o que seja, e portanto fascinou-me, confesso que me fascinou bastante e pronto, e depois tive 2 anos em auditoria interna e passei depois para o Departamento de Planeamento e Controle de Gestão, já noutra empresa da Sonaicom, que era a Novis, que já não existe, que hoje em dia já está tudo integrado com a nós, mas foi uma entrada muito, muito, muito produtiva para mim e muito impactante. A verdade é que tu sais do mundo das COM para um setor de atividade completamente distinto, que é o mundo da aviação privada, também na altura ainda orientada a funções de cariz técnico-financeiro. Exatamente. Como é que foi chegar ao mundo da aviação privada, ao mundo da NetJet? Olha, a NetJet é de facto uma empresa completamente diferente da Sonaicom. Uma empresa americana, não é? Pertence à Berkshire Hathaway do Mr. Warren Buffett, mas na altura era gerida muito por pilotos, não é? Toda aquela parte os Chief Operation Officers eram pilotos, por questões também de técnicas que temos que ter na área da aviação. E uma cultura completamente diferente. Aí eu notei uma diferença enorme, muito grande. Mas eu vinha para uma área financeira e, portanto, ali o que eu ia lidar era analisar custos, analisar proveitos, perceber o que é que se passa no negócio, onde é que nós podemos escalar, onde é que nós podemos ver áreas de eficiências, não é? E a cultura da empresa era uma cultura... como é que eu ia dizer, não de gastar, não é? Havia muito orçamento para gastar, mas era uma cultura muito mais fechada, vamos dizer assim, apesar de ser da aviação privada. Muito diferente da TAP, e não vamos falar hoje sobre isso, mas é uma empresa muito eficiente por um lado, onde os pilotos tinham uma parte muito, muito importante. Eles muitas vezes achavam que se não existimos, a empresa não existe. E eu acho que nós temos que ver, a empresa existe porque existem todos os departamentos e, portanto, todos nós contribuímos aqui para isto acontecer. Mas foi um desafio completamente diferente, muito, muito desgastante. Posso dizer que é muito competitivo também. A NetJet existe na Europa já há alguns anos e, portanto, foi a entrada, foi através de Portugal por causa das licenças e, portanto, ajudou aqui também a expandir. Começou a ter um grande centro também por uma questão de recursos, não é? Recursos humanos, que somos muito poliglotas, temos várias línguas cá e, portanto, ajuda muito nesta ponte para o Customer Experience, que não se dizia na altura isto, e portanto cresceu imenso, tinha uma frota já quando eu saí de quase 200 aviões, a TAP nem isso tinha na altura, e portanto toda a montagem da operação
de planeamento, do scheduling dos voos, porque vamos ver, a aviação privada não é uma aviação comercial, mas é uma aviação, é um negócio em que o cliente liga e diz eu quero ir daqui para ali, não é? Não é um voo que sai como todos os dias. Portanto, montar esta operação é completamente alucinante, como deves imaginar, porque tens que ter não só a tripulação, não tens que ter o avião tem que estar pronto, tem que ter a segurança, tem que ter toda essas componentes. Portanto, foi também uma aprendizagem e uma experiência muito gratificante, posso dizer. Aprendi também muito de outra maneira, mas também aprendi bastante, sem dúvida nenhuma. A verdade é que tu vais da área financeira para o marketing. Como é que acontece esta mudança de área funcional e até que ponto é que tu, de alguma forma, no teu subconsciente, sabias que era por aqui que gostarias de ir? Pronto. Aí vou-te dizer, esta diversão, não é, na minha cabeça, que gosto muito das áreas da parte económica, mas a parte de ligar com as pessoas, passar um bocadinho ao front office, perceber como é que o negócio acontece. Eu trabalhava na área mais financeira, onde eu diria que as áreas financeiras permitem-te perceber o negócio, o que é que impacta na P&L, não é? O que é que fazer o cash is the king, como se costuma dizer, e portanto ver as revenues coming in, é importante ver isso, os proveitos a entrarem, mas o mais desafiante é de facto conseguir fazer isso acontecer, porque tu consegues explicar na área financeira o que é que se passa e montar algumas estratégias para desbloquear determinadas situações, mas perceber como é que isto acontece, como é que eu vou conseguir mais clientes, como é que eu vou chegar a determinado cliente e impactá-lo. Existem outras empresas no mercado, existem concorrentes, isso a mim fascinava-me. E eu pensei, as áreas do marketing são áreas que têm uma parte de análise, não é? Porque toda a análise de produto, toda a análise de advertising e de publicidade e tudo isto, mas tem uma parte também muito de perceber que estratégias é que eu vou utilizar para conseguir mais negócio. E isso, de facto, interessava-me. E surgiu uma oportunidade dentro da empresa. A área de marketing na NetJets não era em Portugal, era em Londres, em Inglaterra. Mas nós falávamos, né? Estando eu numa área financeira, tinha contacto com todos os departamentos, porque nós tínhamos reuniões frequentes com os diferentes managers, e surgiu numa conversa com a diretora de marketing, ela precisava de um analista e precisava de alguém que desse suporte à estratégia de marketing que elas estavam a operacionalizar. E foi assim, e aconteceu, e lá fui eu para o marketing, passava uma semana todos os meses em Londres, que também foi uma experiência, comecei a minha experiência internacional, vamos dizer assim, contactando com os VPs, que nós chamamos os Vice Presidents, que são os Account Managers, basicamente, mas chamamos assim ou chamavam assim porque lidam com os CEOs das empresas, onde se ia vender então os voos e o avião. E portanto foi um bocadinho isto que aconteceu e a minha passagem de um lado para o outro foi assim que aconteceu. Sentiste que era por aí? Senti que era parte do meu caminho. Gostei bastante. Posso dizer que, para além de planear aqui toda a parte de marketing direto, oh meu Deus, começou o marketing digital na altura. O que era o marketing digital? Era o website. Estávamos a construir o website, não é? Que parece que foi há não sei quantos anos atrás, mas não foi assim tanto tempo. E eu gostei bastante. Perceber com os diferentes managers das áreas como abordar o cliente. Vamos pensar que isto são clientes, é um nicho, não é? Não estamos a falar para todo o mercado e para todas as pessoas, é um nicho, são empresas, é um segmento alto. E curiosamente, nesta aviação privada e aqui na Europa, porque a NetJets também é uma empresa americana, não é? Os voos eram claramente muito ligados à parte do lazer, o que é curioso, enquanto nos Estados Unidos era muito negócio, business flights, porque as distâncias são tão grandes e eles têm que... Aqui era muito ligado, claro que também havia os CEOs das empresas, mas era muito ligado às viagens de inverno, às viagens de verão, e isso também era fascinante. E, portanto, fazer uma campanha com a Mar da Sardenha ou fazer uma campanha com Geneve e a Suíça é de facto muito, muito glamouroso e foi uma área que me acrescentou muito. Depois tinha uma área também dos
eventos corporativos, que era como um clube. E, portanto, tudo isso era montado de uma maneira que eu aprendi imenso destas áreas dos eventos, destas áreas de advertising, print, que na altura ainda existia. Portanto, aprendi bastante e foi uma parte do meu caminho, porque acho que no futuro isso vai me ajudar bastante a desenvolver outras competências e outras áreas e outros projetos que foram impactantes, penso eu. Em 2003 tu chegaste ao Universo Cisco. 2013, sim. Exatamente. Foste inicialmente liderar a área de marketing e comunicação. Portanto, tu já trazias a bagagem toda de cariz financeiro, juntaste a isso uma função de marketing prévia e aqui foste juntar um bocadinho de tudo, adicionando ainda aos temas da comunicação. Como é que foi? Olha, aqui tenho que dizer, e não foi bem o marketing da Cisco, porque nós na Cisco somos muito grandes. E, portanto, havia uma área que era o Sales Enablement e eu fui fazer aqui a parte de comunicação desta área, a comunicação e marketing. E, portanto, o que era isto? Isto era, como sabes, o negócio da Cisco é um negócio em que se vende através de parceiro, não é? De negócio. Cerca de 80% do negócio da Cisco é feito através de parceiros e, portanto, há que fazer muito aqui o enablement, o treino e dar conhecimento ao nosso parceiro para vender os nossos produtos e os nossos serviços, não é? E existem determinados projetos que são feitos por project managers de determinadas áreas e há que fazer aqui a ponte com os parceiros e com internamente, porque nós somos tão grandes que muitas vezes nem todos os departamentos e todas as pessoas sabem o que é que cada área faz. E, portanto, e o que é que eu fui fazer? Foi aqui fazer um plano de comunicação interno e externo de como nós comunicarmos isto internamente e fazer um bocadinho de branding interno. Foi aí um bocadinho o meu papel. Foi dar a conhecer o que é que aquela equipa fazia internamente. Porquê? Porque a forma estruturada desta empresa é, até posso dizer, um pouco de silos. Nós temos muitos silos dentro da empresa e isto existe uma razão. A empresa vai adquirir determinadas outras empresas, não é? E, portanto, cada empresa tem a sua forma de trabalhar e quando tu fazes a integração, existe sempre estes pequenos silos, não é? E, portanto, há que dar a conhecer o que é que nós fazemos e qual é a mais-valia que estamos a dar. Isto parece um pouco estranho porque às tantas pessoas, mas a administração não sabe o que é que vocês fazem. Claro que sabe, não é? Não, sabe. A questão é que, como somos tão segmentados, muitas vezes torna-se necessário, até para termos uma questão de orçamentos, fundos de recursos, não só de pessoas como, inclusivamente, para campanhas que fazemos, precisamos nos dar a conhecer, senão, se não tens visibilidade, não consegues ter mais recursos, não é? E às vezes é importante. E, portanto, foi isso que eu fui fazer. Fazer uma marca dentro da Cisco para o Sales Enablement, fazer acontecer, estar presente em determinadas reuniões com determinadas áreas e isso foi um projeto também foi a minha entrada nesta área com mais impacto e foi também a forma de conseguir ter ali mais visibilidade que depois nos permitiu conter mais projetos e isso foi muito gratificante também. E tu já trazias também o teu know-how das COM lá atrás, não é? Exatamente, que isso foi fundamental, porque depois é preciso ligar todas as áreas, não é? E eu acho que esta diversidade de ter uma componente tão financeira e ter uma componente de marketing complementam-se, porque tu percebes o impacto que tens. Eu acho muita graça muitas vezes a colegas meus que vamos fazer isto porque isto é giro, ou não é? Calma, mas qual é que é o impacto, não é? Qual é que é o retorno? Muitas vezes olham para mim dizendo, mas o que é esta? Vem falar aqui de... É preciso perceber, porque tudo na vida temos aqui um orçamento e, portanto, é preciso perceber qual é o impacto e qual é o retorno que isso vai ter, porque senão não vamos investir e a administração com certeza que não vai dizer assim, sim, tomem lá mais 10k para fazer isto, quer dizer, não é assim, temos que perceber o impacto das coisas e, portanto, sem dúvida que foi o culminar das duas que me ajudou aqui a ser um acelerador. E depois passas para uma função um bocadinho diferente, uma função de Business Manager com a parte de General Manager Advisor. O que é que foi, uma vez mais, esta função? Olha, esta função foi o salto, posso dizer. Nesta altura, na Cisco, tivemos uma nova diretora-geral
que vinha também da Microsoft, que era a Sofia Tenreiro, e ela veio assumir toda a parte aqui do mercado português, portanto de vendas e também de toda a direção aqui da empresa, e precisava de alguém que fosse um bocadinho o suporte dela numa perspectiva operacional, de comunicação e até um pouco estratégica. E porquê? Sendo assim, como uma empresa tão grande, e tendo um escritório que na altura já éramos cerca de 300 pessoas, portanto não era propriamente 50, uma pequena equipa, era já grande. Sendo tão grande, e é normal, e acho que isto é perceptível, muitas vezes os recursos são relocalizados para outros mercados, não é? Os recursos humanos estão em Inglaterra ou estão noutras áreas, noutros países, a parte financeira está na Polónia, o marketing está em Inglaterra, ou seja, não existia aqui áreas ditas de suporte ao negócio que lhe permitisse fazer, se calhar, expandir ainda mais e escalar ainda mais o negócio. E ela precisava aqui de alguém que fosse um bocadinho o conector de todas estas áreas e que fosse o acelerador de determinados projetos que ela tinha em mente. Pronto. E é aí que surge esta função. É uma função que eu diria que é um bocadinho nova, é aquilo que nós chamamos um Chief of Staff. Na altura ainda não se usava muito isto, mas que nos Estados Unidos já existe muito, que é uma função que tem que ter algum conhecimento do negócio, mas também tem que perceber os processos, mas acima de tudo, sabes o que é que eu acho que tem que ter? Tem que ter uma forte capacidade de comunicação com os outros e de interligação, porque ao fim e ao cabo é disto que se trata. Nós todos estamos, todos os dias, focados a fazer e a entregar aquilo que nos pedem, seja um número, seja um processo qualquer, seja de recursos humanos e de fazer um recrutamento, seja de ter uma campanha que tem que sair. E muitas vezes estas pessoas não falam umas com as outras porque têm que fazer o delivery. É normal. Então, quando nós temos um projeto inovador e queremos criar alguma coisa que faça a diferença ou que mesmo faça acontecer, porque às vezes é só ligar, não é? Como se ligasse o cabo, afinal já funciona. Tem que haver aqui alguém que faça esse link. E esta função era isto que fazia. E a mim deu-me um gozo enorme, porque não só tendo esta parte da área financeira que percebe, ok, que margem é que temos, quais são os segmentos que nós temos que atuar, etc, etc, e quais são as arquiteturas que nós podemos ter aqui a funcionar. Por outro lado, que processos é que nós temos dentro de casa que nós podemos otimizar, sejam eles com a área financeira, sejam eles com... E depois toda a parte de comunicação interna dentro da própria empresa. E foi de facto um desafio. Primeiro, gostei muito de trabalhar com a Sofia e com a equipa dela, que acolheram-me lindamente e acho que tivemos projetos muito, muito, muito engraçados. Foi a primeira vez que recebemos o CEO em Portugal e posso dizer que esse foi um dos acontecimentos marcantes da empresa. Conseguimos mais investimento para o país. Aliás, eu acho que hoje em dia, claro que todas as pessoas têm o seu valor, mas acho que nessa altura, com tudo aquilo que nós conseguimos fazer, ligando todas as partes dentro da empresa, conseguimos pôr Portugal no mapa, que eu acho que isso foi muito importante e algo de que nos orgulhamos muito. E, portanto, lá está, esta função foi o salto para poder um bocadinho pôr as pessoas a falar e fazer acontecer mais uma vez. Já vamos àquilo que é a tua função atual, mas há bocadinho, quando eu te perguntei se tu sentiste que era por ali, quando passaste para o marketing, tu disseste-me, senti que era parte do meu caminho. Aqui sentiste que era isto? Senti, porque sabes que é um bocadinho, faz parte um bocadinho também da minha personalidade. Eu digo muitas vezes que a minha função é estar ao serviço dos outros. E isto pode parecer um bocadinho... agora está... Não é mesmo. Sinto mesmo. E é preciso ter uma capacidade de pôr de lado o nosso ego. Porque, não é? Eu sou... Muitas vezes era assistente da diretora-geral.
Eu não sou assistente, eu estou aqui para ajudar e se for, portanto, que para mim é indiferente o que seja, desde que esteja ao serviço daquilo que eu acho que que eu acrescentar valor à empresa e obviamente às equipas com quem trabalho, para mim está sempre bem. Mas eu senti mesmo que era isto, era aqui, era peixe na água, porque conseguia contactar com as pessoas, fazer as coisas e trazê-las comigo. As pessoas dizem muitas vezes, eu acho engraçado, que eu sou como um imã que atrago, porque a energia que eu ponho nas coisas, mesmo pode ser a coisa mais chata daquele mundo, mais chata, e às vezes temos coisas mesmo aborrecidas de fazer, mas eu acho que se nós fizermos e pormos o nosso maior vontade e querer impactar positivamente nos negócios e nas pessoas, vamos conseguir alcançar. E esse é sempre o meu valor e o meu propósito. Nós temos aquilo que chamamos os valores, não é? Temos os valores da empresa, mas dentro de cada equipa também temos os nossos valores, a nossa visão, a nossa missão. E a minha é um bocadinho esta, é pôr as pessoas a contactar umas com as outras e, se possível, de uma forma divertida, porque nós passamos tantas horas com os nossos colegas e com os nossos, mesmo que seja remoto, se não for, acaba por ser uma chatice, não é? E, portanto, há que fazer a coisa sempre de uma forma positiva. Não estou a dizer que não existem dias chatos, claro que existem, mas é esse o meu propósito, sem dúvida, é pôr as pessoas, empoderá-las, que também é muito importante. Às vezes não é fácil, e numa área de vendas não é fácil muitas vezes, mas há que conseguir tirar o melhor das pessoas para conseguirmos chegar aos resultados. Eu também tenho a sorte de trabalhar numa empresa que tem uma cultura extraordinária e por isso também ajuda. Naturalmente. Olha, e chegamos àquilo que é a tua função atual. Tu hoje tens responsabilidades ao nível de uma região gigante. É verdade. Como é a EMEA, não é? Europa, Middle East e África. Conta-nos um bocadinho aquilo que é hoje a tua função, o teu dia-a-dia. Muito bem. Olha, a minha função é aquilo então que se chama o tal do Chief of Staff. Na altura, quando trabalhava com a Direção-Geral, não era isto, era um Business Excellent, Business Manager, Advisor. Hoje em dia existe um nome mesmo, é um Chief of Staff. O que é um Chief of Staff? É uma função que não é muito conhecida ainda, diria eu. É uma função que surge um bocadinho nas tecnológicas. Nos Estados Unidos isto já é mais comum, não é? Muitas empresas já têm estas funções claramente definidas. Isto surgiu um bocadinho para dar suporte à equipa do CEO e do Conselho de Administração e dos seus executivos, mas que, percebendo-se da utilidade desta função, claramente desceu para todas as outras organizações dentro da empresa. E é um bocadinho isto que eu faço. Eu tenho a responsabilidade na equipa da Digital Experience, dentro do Customer Experience, porque nós, lá está, temos várias organizações dentro da empresa, como Chief of Staff, tendo responsabilidades de quê? Tendo responsabilidades estratégicas das diferentes áreas de negócio que nós temos, porque o que nós fazemos aqui é escalar o negócio em termos digitais, pós-venda, não é? Porque está dentro do Customer Experience e, portanto, fazer com que o cliente, quando compra uma solução Cisco, a use, a adote e depois, para que depois mais tarde seja mais fácil renovar, não é? Se ele vê utilidade naquilo que compra, de certeza que se gostar e aquilo fizer sentido para ele, ele vai renovar. E isto, claro que temos toda uma estrutura de vendas e toda uma estrutura de equipas operacionais a fazer, mas estamos na era digital. E, portanto, há que tornar isto digital também, self-service para o cliente. Seja através dos nossos mails, não é? Que os nossos e-mails que vão diretamente para ele ou através do parceiro, que temos também parceiros, seja através de campanhas de social media, seja através do cisco.com, que é o nosso website, o que for. E, portanto, há aqui um escalar do negócio digital. Nós temos equipas que são equipas multidisciplinares, por um lado, e por outro lado, também temos muito outsourcing, porque percebe-se que muitas vezes existem determinados projetos que, se nós fizermos o outsourcing, faz mais sentido para a empresa. E, portanto, é preciso perceber quais são as áreas, primeiro que faz sentido fazer um outsourcing, e depois gerir todos estes recursos que nos são dados e que trabalham muito connosco. E que muitas vezes isto pode parecer simples, mas não é, porque são pessoas também e que têm também as suas ambições e querem trabalhar muito connosco. E, portanto, essa é parte do meu trabalho também. É identificar
que áreas é que precisam de recursos, como é que eu vou ajudar, que pessoas é que são, trabalhar com agências e com fornecedores que nos permitem ter uma relação próxima. Eu acho claramente que a relação de fornecedor connosco é importantíssima porque tem que haver aqui uma cumplicidade e uma forma de trabalhar muito próxima, porque primeiro estamos a tratar de pessoas, segundo, se a coisa não funcionar, eu tenho que ter completamente à vontade para chegar ao pé do meu fornecedor e dizer não, isto não funciona, vamos aqui ver como é que... E depois ter aqueles relatórios mensais que faz sentido de produtividade, etc. Pronto, portanto, toda esta parte estratégica de identificação de negócios e de orçamentação e de gestão de recursos faz parte da minha responsabilidade. Depois, toda a parte operacional. E o que é isto? É perceber que processos é que temos dentro de casa que facilitam. E posso-te dizer que, sendo nós uma empresa tão grande, muitas vezes vais bater a portas e elas fecham-se. Mas eu sou muito resiliente e, portanto, volto outra vez sempre com uma atitude que nós vamos conseguir, mesmo quando dizem que não, nós vamos conseguir. E conseguimos. Porque acho que, lá está, basta ter esta atitude de eu vou conseguir, isto é possível, e se não é, diz-me porquê e vamos tentar encontrar outro caminho, e é isso que fazemos. E, portanto, desbloquear, não é? Facilitar e desbloquear. É esse também é a parte da minha responsabilidade. Portanto, tenho também esta parte mais operacional e depois uma parte de comunicação. Que lá está, vem também daquela minha experiência. E comunicação é muito engraçado, porque não é só comunicação do que nós fazemos, é também aquilo que nós chamamos a nossa cultura. E isso é um empoderamento das pessoas. E eu gosto muito de poder dizer a alguém que não digas que não consegues porque vais conseguir. E muitas vezes estamos a falar de equipas e muitas vezes estamos a falar de líderes que têm equipas difíceis. E poder suportar estas equipas dessa forma, com iniciativas que ajudam as equipas a estar juntas e agora neste mundo digital e remoto que nós trabalhamos. Falávamos há pouco que tiveste esta tua experiência há tantos anos. Eu, desde que entrei na Cisco, para mim o trabalho remoto é algo que faz parte do meu dia-a-dia. Aliás, eu estou sempre em casa, vou ao escritório com 1, 2 vezes por semana no máximo, mas é engraçado que as pessoas gostam de estar no escritório. E faz falta porque nós estamos a trabalhar para o digital, mas ainda somos humanos e graças a Deus, portanto... trabalhar para as pessoas, empoderá-las, dizê-las que vão conseguir fazer, dar-lhes as ferramentas que elas precisam, é algo que também gosto bastante de fazer e faz também parte das minhas funções, criar uma cultura dentro da cultura que nós já temos. E isso é extraordinário. Conseguires perceber que impactas os outros positivamente é algo que não consigo sequer pôr em palavras, porque fico realmente feliz quando alguém que eu consegui ajudar chega mais longe. Isso para mim tem a minha missão cumprida. Tens vindo a falar ao longo da nossa conversa do tema do Customer Experience. Sentes verdadeiramente que é um conceito em perfeita revolução de há uns anos esta parte? Estamos, enquanto empresas, cada vez mais orientados para esse sentido, para esse conceito? Eu diria que o cliente, para nós, e faz parte da nossa visão, o cliente está no centro de tudo. Não é o negócio, quer dizer, o negócio é importante, mas o cliente é a base de tudo, é para ele que trabalhamos. Portanto, o nosso cliente tem que estar sempre satisfeito, não é? Parecendo isto um bocadinho um clichê, mas é verdade. Trabalhando numa empresa que é tão grande, que é muitas vezes muito complexa, com tantos produtos, com tantas soluções tão diversificadas, podes imaginar que o cliente muitas vezes se sente perdido, porque acontece alguma coisa, claro, quando é um cliente que é de enterprise e de public sector, não é? Que já são clientes com volumes de negócios diferentes, tem um account manager a quem podem sempre recorrer, mas quando estamos a falar de uma pequena e média empresa, é um bocadinho diferente, não é? E, portanto, temos que dar aqui um suporte. E o cliente, quando entra
no nosso mundo tem tantas soluções e tantas formas de conseguir as coisas que muitas vezes se sente perdido. E estou a falar na Cisco, mas eu acredito que em todas as outras empresas isto aconteça também um bocadinho, não é? À medida que os negócios vão crescendo, as coisas também vão ficando ainda mais complexas. Mas nós percebemos que, e falando um bocadinho onde estou, percebemos que tínhamos que simplificar. Porque se não simplificamos... aliás, eu diria que a experiência, nós estamos numa era em que, e trabalhamos com muitos miúdos e muitas gerações mais novas, a experiência é tudo. Eu posso até comprar algo que eu queria muito, mas se a experiência não for boa, eu rapidamente vou deixá-la de lado. E é por isso que nós temos esta parte do adoption, não é? da solução. Queremos que as pessoas comprem e usem. Comprar, nós até fazemos, o account manager até faz o número, não é? Até já está tudo composto, até vai aparecer ali na PNL. Mas no longo prazo, isso não vai-se perdendo, e é isso que nós não queremos também, não é? Portanto, não é só de manter o próprio negócio, mas também de fazer o cliente satisfeito, usar o produto e continuar esta jornada connosco. E muitas vezes depois vai perceber que se calhar aquela solução não é suficiente e eu preciso de outra, e portanto as coisas vão acontecendo. E portanto, sem dúvida que esta parte do Customer Experience tornou-se fundamental, tanto como as vendas, tanto como o marketing, tanto como todas as outras. É muito importante que a experiência do cliente seja boa e seja para ele voltar, que é isso que nós queremos. Paralelamente àquilo que é a tua profissão, o teu dia-a-dia, tu tens um projeto que eu quero muito que deixemos também aqui falado, que é o teu projeto de apoio à maternidade e à paternidade, que é o Clube Barriga XXL. O que é este clube? Olha, é engraçado. Eu agora estou um bocadinho mais longe do Clube Barriga XXL, mas foi um projeto que eu fiz com a enfermeira Cristina Vieira Flores, uma enfermeira da área da natalidade. E o que aconteceu quando eu estive grávida do meu primeiro filho? Eu acho que nós mulheres... ainda por cima agora que queremos tanto, não é, desenvolver as nossas carreiras, e se não tivermos também é igual, quer dizer, nós não temos, eu pelo menos não tinha noção do que era isto ter um filho. Pronto, tem um filho, tem um bebê e tal, e vai continuar. Mas existe todo um suporte que nós podemos ter, e eu tive a sorte de conhecer esta enfermeira, que torna as coisas mais fáceis. Porque é como ela dizia mesmo, os bebés não trazem livro de instruções, choram, nós não sabemos, o que é que ele tem, eu não faço, e nós ficamos muito ansiosas e não conseguimos, muitas vezes, têm depressões, não é, as mulheres, e eu acho que era isto que faltava, era ter ali alguém que me ajude a ultrapassar esta etapa, e depois, quando nós estamos com outras pessoas, também trocamos experiências. E estes clubes das barrigas XXL, que ao fim e ao cabo são as grávidas e as mães, depois quando os bebés nascem, falam muito entre si, estão na mesma fase. Então há aqui uma troca de experiências muito grande. O Clube Barriga XXL, para além de tudo isto, esteve associado e está associado a um projeto social. Aqui no bairro de Mato Cheirinhos e aqui com a Câmara de Cascais, nós desenvolvemos um projeto muito de proximidade de dar suporte a mães adolescentes. Se eu, que já era dito, já era crescida, já era adulta e tinha todas as estruturas suficientes para lidar com uma criança, tive dificuldade, imagino que é uma miúda que foi mãe, que não é? E que ainda quer viver a sua vida e nem está bem disposta para ter um bebê. E, portanto, percebemos que havia esta fragilidade, percebemos que podíamos ajudar e metemos mãos ao caminho. Fomos falar na Câmara Municipal de Cascais, que muito nos acolheu e muito nos ajudou, e montámos este projeto. Um projeto que teve a colaboração não só nossa, do nosso trabalho, mas também de pediatras, também de outras organizações, de como, depois não é só ter o bebê, não é? É como alimentá-lo, toda a parte de nutrição, e nestes bairros mais problemáticos, muitas vezes a alimentação não é muito rica nos nutrientes que são necessários, não é? Existem muitos doces, existem todos estes açúcares e a forma como eles, pronto, enfim,
lidam com tudo isto, mas tivemos aqui pediatras que a falarem sobre a obesidade, a falarem sobre os perigos e darem até estratégias como elas devem adotar para tratar com os seus filhos. Portanto, foi um projeto muito, muito, mais uma vez, impactante, muito para as pessoas, muito para estas mães, e conseguimos ter algumas a trabalhar connosco, o que foi muito, muito bom. Eu agora estou um pouco afastada, mas a enfermeira Cristina, penso que continuará sempre lá a dar o seu melhor, e tenho a certeza que está a fazer um bom trabalho. Olha, entre as finanças, o marketing, os negócios, esta tua função atual, tão inovadora que tens, que leituras é que tens vindo a fazer que gostavas de nos deixar hoje como uma referência? Olha, confesso que há muito tempo não leio um livro, mas um dos livros que mais me marcou foi A Caixa da Gratidão, da Margarida, agora não me lembro, Margarida qualquer coisa, que é uma professora. Fonseca Santos. Margarida Fonseca Santos, exatamente, que é um livro que fala exatamente sobre isto, sobre a gratidão, e eu encaro-me muito neste conceito. O que é a gratidão? Para mim, eu sou grata àquilo que tenho, àquilo que consegui, e vejo sempre a vida dessa forma. Por isso é que acredito que o meu dream job eu vou construindo toda a parte, e tenho filhos, e portanto é isso que lhes tenho que passar também. Temos que ser gratos àquilo que temos, nem sempre tudo acontece como nós queremos, não é uma linha reta, e ainda bem, porque vamos aprendendo. Eu acho que quando as coisas correm mal temos que aprender por aí. Mas esse diria que é um dos livros que eu gostei bastante de ler e que me marcou. E depois tenho aqui mais dois, e um deles que quero ler. Um que é do Simon Sinek. O Simon Sinek é para mim uma referência, é um influencer que para além, eu ouço muito os podcasts deles, mas ele tem um livro que é o Limited and Unlimited, que gosto bastante. Acho que ele... falamos hoje também muito em liderança. Nós hoje todos podemos ser líderes, não é? E um líder não é só aquele que tem uma equipa estruturada, não. Líder é também aquele que consegue influenciar positivamente e consegue fazer acontecer. E esta linha ténue, muitas vezes, consegue-se fazer em funções como a minha, por exemplo, que consigo trazer as pessoas a fazer e dar o melhor de si em prol dos outros e muitas vezes dos nossos negócios, neste caso na empresa. Portanto, o Simon Sinek. E posso também falar aqui de outro que estou muito curiosa para ler, da Michelle Obama, porque a Michelle, nós trabalhando numa multinacional americana, temos muitas vezes convidados, e ela foi falar num dos nossos Cisco Illuminate. O que é isto? Isto não é mais do que ações de coaching que temos a nível global, e temos alguns speakers, e ela foi uma das speakers que me impactou bastante sobre a forma como nós agimos desta forma. Hoje em dia está muito na voga a palavra empatia. E o que é isto de ser empático, não é? Isto para mim de ser impacto é, lá está, conseguir chegar ao outro, pôr-nos na posição do outro e perceber como é que ele, com todas as suas qualidades e os seus desafios que tem, consegue dar o melhor de si. E eu acho que isso é fundamental, porque nós somos todos humanos e o digital vem aí, é verdade, mas sem um humano não há o digital. E, portanto, se nós nos pudermos dar todos bem e conseguimos fazer as coisas acontecer, ver a máquina que está completamente oleada, vamos conseguir fazer melhor, de certeza. Portanto, é sem dúvida um livro que quero ler agora nas férias, é o da Michelle Obama. Olha, vindo tudo de conteúdos funcionais tão diversificados, setores de atividade tão diversificados, qual é que acreditas que possa, até este momento, ter sido assim a altura mais desafiadora da tua carreira? Da minha carreira... bem, eu acho que todas elas tiveram ali partes desafiantes, mas eu diria que quando tive os meus filhos, encontrar o balanço é até onde para a tua parte, não é? Porque ter um filho é de facto uma bênção, e eu estou muito grata. Eu tenho dois adolescentes já, mas para mim foi difícil aqui dizer, pôr de lado a parte pessoal e focar-me apenas no profissional. Foi muito complicado, porque tenho este sentido de responsabilidade, que não consigo dizer não, já não vou mais. E para mim dizer não foi um desafio. Começar a dizer não, eu não faço, foi um desafio. No entanto, e isto é também uma aprendizagem, nós temos algum receio de dizer não vou dizer isto porque como é que me vão perceber ou como é que vão encarar.
Mas isto é também uma forma de tu te afirmares, não é? Porque nós temos que ter consciência que temos que ter tempo para tudo. Temos que ter tempo para a família, temos que ter tempo para... E hoje em dia, trabalhando remotamente, é mais fácil. Eu diria... E às vezes não, porque estamos sempre conectados. Mas eu diria que para mim foi, sem dúvida, a dificuldade em dizer não, eu não vou, eu não faço, porque tenho funções pessoais, como ir buscar os meus filhos à escola e tenho que sair, peço desculpa, não vou. Foi muito difícil, foi uma aprendizagem que fui fazendo, e aí um bocadinho no início, não no início, mas numa fase diferente da minha vida, mas que me ajudou, lá está, aprendi com ela, cresci e hoje sou capaz de dizer que não, quando é preciso dizer que não. Mas tento sempre encontrar uma forma de combater isso, acho que faz parte de mim. Mas essa foi é a minha maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, e foi na minha carreira. Margareta, obrigada. Eu acho que nos deixas, sobretudo quando tu dizes que nunca fizeste um planeamento da tua carreira, nunca pensaste um dia vou ser isto, e a verdade é que foste passo a passo construindo aquilo que tu hoje dizes ser, sentir-te completamente peixe na água, nas coisas que não fazem, na forma como fazes, na energia que colocas e depois no output que naturalmente vais recebendo. Obrigada pela tua disponibilidade, obrigada pela nossa tão boa conversa. Muito obrigada, Silvia, foi um gosto estar aqui. Obrigada, até para a próxima quinta-feira.